Estamos de volta com o segundo bloco do programa Saúde em Foco, hoje conversando sobre câncer de pele. A gente recebe agora a doutora Liana Almeida, dermatologista, que vai conversar conosco para a gente conhecer melhor o câncer de pele. Doutora Liana, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. É um prazer estar aqui. E eu queria te perguntar o seguinte, quais são os tipos de câncer de pele que existem? A gente tem um tipo mais comum, que é o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular. E tem um que é mais agressivo, mas é mais raro um pouco, que é o melanoma também. Quais são os fatores de risco que uma pessoa pode apresentar para desenvolver câncer de pele ao longo da vida? Geralmente as pessoas com a pele mais clara, cabelo claro, olho claro, as pessoas que se expõem muito ao sol, que tiveram queimadura solar ou na infância, adolescência ou na idade adulta, tudo isso são fatores que vão aumentar a chance da pessoa ter o câncer de pele ao longo da vida. Por isso que é tão importante a gente começar a prevenção desde a infância, até mesmo não só em relação ao uso do protetor solar, mas em relação aos hábitos de vida para evitar a exposição solar em excesso. Quando você fala agora, então, em relação a hábitos de vida, porque a gente fala muito sobre essa questão de usar o filtro solar, né? Isso. E, inclusive, até usar fora da praia, porque eu acho que isso ainda não é algo que está incorporado ao dia a dia das pessoas. As pessoas pensam em filtro solar e imediatamente pensam em praia, né? Numa exposição mais intensa. Mas quais seriam esses outros cuidados que você falou? O ideal é que a pessoa se proteja e previna o câncer de pele durante todo o ano. A gente acaba divulgando mais informação ou intensificando as campanhas na época de verão ou pré-verão, mas é bem importante que a pessoa use o protetor solar diariamente, independente se o dia está ensolarado ou se está nublado. No verão, acaba as pessoas ficando mais expostas ao sol por causa do lazer de piscina, de praia, evitar esse sol de 10 até as 4 da tarde. Usar o protetor solar em toda a área que esteja exposta ao sol, reaplicar esse protetor solar várias vezes ao dia, usar chapéu, óculos escuros, barraca de praia também, ficar a maior parte do tempo na sombra, porque a radiação solar ela vai sendo cumulativa na nossa pele. Então a gente vai acumulando as alterações causadas pelo sol, pela radiação ultravioleta desde a infância. Então se a pessoa ficar muito exposta, mais para frente vão ter as consequências dessa exposição prolongada e podem aparecer lesões como câncer de pele ou manchas ou até o envelhecimento da pele também causado pelo sol. Mais precoce. Isso. Né? Essa luz ambiente, ela também pode provocar isso? Ela também agride, também pode levar ao aparecimento de manchas. O computador também, a luz visível. Essa luz, todas elas contribuem, mas o principal vilão ainda é a radiação ultravioleta, que é a do sol. Em relação a tipos de filtro solar, existem algumas diferenças também, né, em relação a isso, o filtro químico, o filtro físico, explica um pouco mais isso pra gente. Geralmente, a gente indica que o paciente use um protetor, pelo menos com fator 30. Se o paciente puder usar um protetor com fator maior, pode usar, mas, por exemplo, um 60 não é o dobro do 30. Mas já oferece uma proteção maior por um tempo mais prolongado. E existe, geralmente, no protetor, na substância, tem protetores físicos e químicos. Químicos são aquelas substâncias que são absorvidas pela pele, que vão fazer o efeito depois de alguns minutos, por isso que a gente pede até que o paciente aplique antes de expor ao sol, pelo menos uma meia hora antes. E existe protetor físico também junto, que é aquele protetor que já bloqueia. Quando a gente passa, ele já está começando a atuação deles. São até, em geral, mais brancos. Exatamente, eles são mais grossos, um pouquinho, mais difíceis de passar, mas também são aqueles protetores que fixam mais na pele, então resistem às vezes um pouco mais a sudorese ou um banho de piscina ou de mar, e geralmente são até esses tipos de protetores que tem nos protetores infantis também, por isso que os protetores de criança tem mais protetor físico, geralmente. Né? Tem uma relação que eu já ouvi as pessoas falando de, por exemplo, aquela pessoa que é mais morena, ela vai usar um que tem um filtro solar menor, a que é mais clara vai usar um que é um filtro solar de proteção maior. Isso de fato é o adequado a ser seguido ou não? Independente da tonalidade da pele, o ideal é que o paciente use um protetor fator 30. Ou se o paciente tiver algum fator de risco, uma pele muito clara, alguma doença que seja
fotossensibilizante, que aumente a sensibilidade ao sol, aí que a gente indica um protetor com fator de proteção mais alto, um 60, até mesmo um 100. A Dona Maria das Graças, ela é bem branquinha, comentou que na família dela existem pessoas mais morenas. Essa questão, às vezes, da pessoa achar que por ser mais morena, ela está mais protegida do câncer de pele. Isso é verdade ou não? O câncer de pele, ele pode ocorrer em qualquer tipo de pele. O que acontece é que uma pessoa mais morena, geralmente ela vai ter menos problemas em relação à queimadura solar, ela vai ter a pele um pouco mais resistente aos efeitos do sol, às manchas. Só que o câncer de pele, como pode ocorrer em qualquer tipo de pele, esse alerta de prevenção, ele vale para todo mundo, tá? E é bem importante no dia a dia nosso mesmo que o paciente às vezes não se exponha tanto no trabalho ou no lazer, aplicar o protetor nas áreas que estejam expostas e reaplicar esse protetor algumas vezes ao dia. Que é uma coisa que as pessoas em geral esquecem. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que aplica de manhã, fica protegido o dia inteiro. Não é bem assim. Ele protege durante algumas horas e precisa ser reaplicado. E é importante alertar também que essa quantidade deve ser uma quantidade abundante, porque o paciente às vezes pega um pouquinho, não dá para economizar com o protetor, pega um pouquinho, quer espalhar muito. Então, aquele fator de proteção, o paciente acha que está protegido, mas na verdade aquela proteção reduz bastante. Então, o ideal é passar uma quantidade abundante em toda a área exposta e reaplicar mais ou menos a cada 3 horas, ou se o paciente ficar muito exposto, ou tiver uma sudorese ou um banho de piscina ou de mar, reaplicar com uma frequência ainda maior. E é verdade que realmente assim, quando, por exemplo, um banho, né? A pessoa entrou na piscina, saiu, ela tem que se secar antes de aplicar o filtro. Não pode aplicar filtro molhada, muito menos ali dentro da piscina. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, porque aí já vê até que você tá colocando e tirando, né? Que o protetor já sai. Hoje em dia até já existem alguns protetores para pele molhada, que ele já consegue aderir um pouco mais, mesmo que o paciente esteja com a pele molhada, mas o ideal é o paciente secar a pele. A proteção é a mesma nesses filtros? Olha, eles até têm uma proteção que eles colocam um fator, por exemplo, 50, ele vai ter aquela proteção, mas como qualquer outro protetor, molhou de novo, tem que reaplicar. Em relação especificamente ao melanoma, existem outros fatores de risco, sem ser a questão da exposição solar? O melanoma, ele pode ocorrer também com mais frequência em pessoas que têm muitos nevos, que são essas pintas, geralmente, principalmente no caso de pessoas que têm nevos atípicos, aqueles nevos mais irregulares, tem mais chance. O paciente tem história familiar de melanoma, quem já teve algum parente com melanoma também tem uma maior chance. É bom sempre esses pacientes que têm esses nevos, que são essas pintas, ficarem alertas. Teve algum aspecto na pinta que mudou, cresceu, é uma pinta que está um pouco diferente das outras, está com múltiplas cores, uma borda mais irregular, um tamanho mais aumentado, chamou a atenção, logo procura um dermatologista. Geralmente esses pacientes, eles têm que ter um acompanhamento até, tanto quem tem nevo atípico, como quem tem também história de melanoma. É um acompanhamento regular que é preciso. E quem já teve melanoma também, é um paciente também que tem um risco maior de apresentar novas lesões. Então, esse paciente também precisa fazer um acompanhamento regular. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco. Não saiam daí.